Galera, muita gente fala sobre fazer questões, fazer questões, fazer questões. Mas até aproveitando essa semana que eu conversei com um amigo sobre isso, muitas vezes a gente não consegue engrenar nas questões. E por quê? Eu mesmo sou alguém que sempre fica falando que é bacana fazer questões. Mas por que às vezes a gente não consegue engrenar? Por que tanta gente nos conta que não faz tantas questões assim? Então eu vou tentar agora, nesse vídeo, dizer, em linhas muito gerais, alguns instrumentos que podem te ajudar a engrenar nessa tarefa de fazer questões, que pode ser muito importante em todas as etapas da sua preparação e, inclusive, principalmente, se você tem uma prova vindo, um edital publicado, etc. Antes, eu até gostaria de contar para vocês que eu não deixei de estudar por questões, mesmo para a prova oral, porque as questões se transformaram para mim em algo que me faz revisar a matéria. Então é muito mais do que treinar a questão. Quando você faz questões, você está vendo e revendo o conteúdo. É uma maneira eficaz de revisão. Então, mesmo quando eu estava na preparação para a prova oral ou discursiva, em que a preparação exige muitas outras coisas, eu nunca deixei de treinar questões. E isso, tecnicamente, tem um sentido. Alguém até perguntou na semana passada, é uma técnica de estudo reverso, em que você parte do problema e isso, de alguma maneira, parece que sensibiliza muito bem a nossa capacidade de memorizar. Muito bem, eu acho que é um exagero, né? Mas sensibiliza um pouco melhor a nossa capacidade de memorizar. Mas o que eu queria dizer para vocês das questões é o seguinte: às vezes você está mirando um concurso e o concurso que você está mirando é difícil para você, concorda? Qualquer ele que seja, você não passou ainda, senão você não estaria fazendo. E aí, vamos supor que eu vou fazer uma prova para promotor de justiça. Aí, hoje eu vou fazer questões. Aí eu abro lá 50 questões de promotor de justiça. Deixa eu te contar uma coisa, não vai andar. Você não está preparado, você não está com as matérias já trabalhadas, você não vai conseguir extrair daquelas questões um aprendizado, muito menos uma revisão, porque são questões muito pesadas. Isso sempre foi muito claro para mim. Então, qual era a minha estratégia que eu estou deixando aqui para vocês, que eu acho que é algo que eu nem tinha falado ainda? Eu sempre partia das questões fáceis, de nível médio, por exemplo. Claro, às vezes você vai fazer um concurso de nível médio e essas questões estão no seu nível. Os sites de questões, eu estou sempre falando que é concurso, né? Porque eu trabalhei lá muitos anos e usei o site muito mais do que ter dado aula no que é concurso. Eu sou um usuário, quanto mais do que concursos, né? E aí ele tem muitos filtros. Eu acredito que os outros sites de questões têm também. Você pode filtrar as questões por questões fáceis, porque elas são questões que o sistema identifica com um alto índice de acerto, aquelas questões que a maioria das pessoas acerta. Começa pelas fáceis, começa pelas de nível médio, dá para você filtrar também. Começa pelas questões certo e errado, porque a proposição de certo e errado ela é interessante, porque é uma sentença só que você avalia. Você entra, vê se está certo ou se está errado e acabou. Então fica mais prático você fazer, fica mais rápido. Então vamos supor que você estudou hoje o direito constitucional, vai fazer uma bateria de questões, aí você vê algumas pessoas falando, eu faço 200 questões por dia, eu faço 500, eu faço 1150, aí você fala, nossa, eu vou tentar fazer 30, né? Aí você abre 30 questões de promotor de justiça, ou de advogado público, ou de analista, do cargo que você está procurando, e não vai funcionar. Você tem que dar elementos para se desenvolver nisso. Como que eu começaria? Pelas matérias básicas, pelos assuntos que você está estudando mais agora, por questões fáceis, questões de nível médio, questões de certo e errado, e aí você vai avançando. Hoje tem um banco de dados de questões infinito. À medida que você vai dominando isso, você vai fazendo cada vez mais. Hoje você vai começar com 10, essas semanas vai fazer 10, 15 todo dia, mas na semana que vem você já vai ficar mais à vontade. Aí você pega uma outra disciplina que está um pouco mais agarrada, não tem problema. Você vai aumentando o grau de dificuldade desses parâmetros e isso provavelmente vai te dar a resistência de longo prazo que você precisa. E aí, daqui a pouquinho, né? Daqui a pouco, daqui a alguns meses, aí você está pegando as questões de um cargo mais elevado até, não sei, um cargo, não vou nem dizer elevado, um cargo com uma prova mais difícil do que o tipo de prova que você está fazendo. Isso é possível, né? E a ideia é que isso vai te trabalhar os músculos aí da cabeça, vamos dizer assim. Além disso, tem uma última coisa que eu queria dizer para vocês também, é como usar o erro. O erro das questões ele é muito útil. Você pode fazer a questão, mas eu não gosto de fazer a questão que eu não sei. Eu vou e de cara eu não sei o resultado daqui, eu não sei, aí eu já fico meio irritado e tal. Para de se cobrar, claro que você não sabe. Se você soubesse, você já tinha passado nessa prova. Você está aprendendo, não tem problema. Mas pegou a questão, examinou, não precisa perder horas de tempo lá, dê uma olhadinha, realmente não sabe, vai para os comentários, seja o comentário do professor, seja os comentários dos próprios usuários, que geralmente recebem uma notinha e você sabe quais comentários estão mais confiáveis, e você está aprendendo ali, mas antes você responde a questão.
Porque se você não sabe, provavelmente você vai errar. E se ela ficar errada, isso significa que depois você pode fazer um filtro com as questões que você errou. Eu sempre fiz isso. Então eu pegava questões para fazer hoje, eu já começava o dia assim, deitado na cama ainda, eu já pegava o tablet ou o que fosse possível e já começava a fazer minha bateria de questões. Na época que eu estudei para a AGU, por exemplo, eu morava numa cidade fria, né, que é Juiz de Fora, e era difícil sair da cama logo muito cedo, mas eu acordava cedo e precisava estudar. Então minha primeira atividade era essa. E aí você já vai fazendo ali, e as questões que você errou, não se agonie. Daqui uma semana, 2, você entra e vê o filtro, faz um filtro, questões que eu errei, e você vai fazer de novo. Na hora que você passa de novo por aquela questão que você já parou, você pensou, você teve dúvida, você talvez pesquisou alguma coisa, você foi nos comentários, aí você errou, mas pelo menos você viu nos comentários o que era o certo. Aí daí uma semana, 2, quando você voltar lá, tem uma chance grande de você lembrar. E aí você lembrou que você não acertou de primeira e agora você vai acertar. Acho que você aprendeu, que tal? A ideia é mais ou menos essa. E por outro lado, eu teve questões que eu errei assim 5 vezes. Acontece, galera, a memória da gente não cabe tudo, né? Então teve questão que eu fiz, errei, não tem problema. Você tem que encarar isso como um método, como um processo, e não como um simulado. Eu acredito que com essa, mais ou menos essa linha e outras coisas que você tem aí também, do que você gosta e tudo mais, talvez você possa, se é que você... Acho que se você chegou até o fim desse vídeo é porque você está meio travado com as questões mesmo, né? Então se você está nessa situação, talvez esses sejam mecanismos aí que podem te ajudar a encontrar uma forma de pegar o ritmo nessas questões. Eu ouço de muita gente... Depois que vem um edital, depois que vem uma prova, eu não fiz tanta questão como eu devia. Eu acho engraçado. As próprias pessoas reconhecem, depois que vem a prova, que não fizeram tantas questões como poderiam e que isso fez falta. Sucesso, galera. Avante, bons estudos.